Olá, oitavo ano, espero que todos estejam bem. A gente vai continuar então com o nosso conteúdo. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a obra de um pintor chamado Paul Cézanne. E a gente vai falar também um pouco sobre um tipo de arte de pintura que era muito comum na obra dele, que é a natureza morta. Esse conteúdo, ele tá no caderno de atividade de vocês. Lá na página 212 eu fiz um resuminho aqui, né, do que está escrito lá e acrescentei outras informações, mas tem um texto lá que chama Diálogos com as Novas Perspectivas sobre a Arte, lá na página 212 do caderno de atividades. Então, para a gente começar falando um pouco sobre a vida, né, do Paul Cézanne, quem era Paul Cézanne. Ele foi um artista francês que nasceu em 1839 e faleceu lá em 1906. E ele foi um dos precursores da arte moderna. Quando a gente fala arte moderna, a gente se refere ali ao que era feito lá no final do início do século XX, mais ou menos, 1900 e pouco ali. Porque essa ideia de moderno, às vezes, tem muito... a palavra moderno, né, ela às vezes vem muito relacionada a coisas que são feitas hoje em dia, mas na verdade não é assim. Na questão da arte, pelo menos, a arte que é feita hoje em dia, a gente chama ali a partir do século XXI, do início do século XXI, né, lá nos anos 2000 até agora, a gente chama de arte contemporânea. A arte moderna, ela é lá do final do século XIX, início do século, final do século XIX e século XX ali. A produção artística do Paul Cézanne, as obras dele, né, são feitas num período de transição entre dois importantes movimentos da arte, que é o impressionismo, que era uma pintura era muito comum se fazer pinturas de paisagem no período do impressionismo, por exemplo, em que se não se fazia muito contorno, né, das formas, eles faziam mais as cores, não estavam tão preocupados assim em fazer em se fazer contornos, sabe? Fazer as linhas. Era mais preocupação de tentar representar as cores que eles viam. Então, a gente fala que era uma pintura feita através de manchas, assim. Então, eles faziam paisagens e faziam manchas de tinta para representar aquela paisagem que eles estavam vendo. Então, é um período de transição entre essa arte, que era o impressionismo, que era muito comum, principalmente, que vocês precisam entender que era uma pintura mais... tentava ser realista e que era pintura de paisagem. E o cubismo. E o cubismo, ele já para de tentar ser realista e vai ter muita ligação com figuras geométricas. Então, ele tenta representar as coisas que eles veem utilizando as formas geométricas, por exemplo. Então, o Cézanne, ele tá no período de transição entre esses dois movimentos. E aí, em algumas obras dele, dá para observar algumas semelhanças. Eu vou mostrar para vocês mais para frente. Como eu falei, né, ele acaba contribuindo, a obra dele é muito importante, porque tá nesse período de transição e ele era já era um artista muito reconhecido na época. E ele acaba contribuindo, servindo de inspiração e contribuindo para os movimentos do período da modernidade na arte. Como eu falei, né? Esses movimentos foram sendo criados naquela época. Algumas características da obra do Cézanne, a gente tem a valorização do uso da cor. Então, como eu falei, né? A cor, ela é muito importante no impressionismo, porque é como os artistas representavam aquilo que eles viam. E tem muita questão da valorização do uso da sombra e da luz. A luz também era muito importante no impressionismo, a forma como que tentavam representar a luminosidade das cenas. Então, como eu falei, né, aquela questão de serem
a pintura do impressionismo ser feita através de manchas de tinta, isso a gente consegue observar nessa obra aqui dele também, não tem tanta preocupação. A gente vê que tem uma árvore, mas ele não tem preocupação de tentar fazer, tipo, o contorno da árvore todo certinho. Entenderam? Ele faz essas manchas para tentar e a gente já consegue observar que tem ali que tem uma plantação, umas plantas aqui na frente, provavelmente umas árvores, parecem ser um tipo de árvore. E atrás a gente teria uma construção, uma casa, provavelmente. Ele também tem uma questão muito forte com a perspectiva, né? Tem uma inovação no uso da perspectiva, não é mais... ele utiliza de uma forma diferente, a gente consegue... A perspectiva, ela é o que a gente utiliza para dar ideia de profundidade na pintura, para não ficar nada muito chapado, não parecer que tá tudo aqui no primeiro plano. É o que a gente chama de perspectiva para dar essa noção de profundidade. A perspectiva é o tema da nossa próxima aula, então eu vou explicar isso um pouco melhor na semana que vem. Por enquanto, você só precisa saber isso, é o que dá a ideia de profundidade. Ele faz isso, o Cézanne, ele utiliza isso de formas diferentes do que estava sendo feito até então. Então, como eu falei, agora a gente vai entrar na parte da natureza morta. A gente já chegou a falar um pouco sobre isso em sala de aula, lembram? Que era a pintura de objetos inanimados. Tem até coloquei essa definição de natureza morta que tem aí no livro de vocês, que diz que é um tipo de pintura e fotografia em que se veem objetos inanimados, como frutas e louças, utensílios de cozinha, tem muito também utensílios de arte mesmo. As pessoas, os artistas faziam muito natureza morta dentro dos ateliês, então eles pintavam os seus materiais, pintavam, né, o que eles viam, então eles pintavam os seus materiais, os pincéis, as tintas. Aqui, essa pintura, ela tá no livro de vocês, ela é do Cézanne. A gente vê essa questão do uso das cores, por exemplo, né, que são cores muito, como eu falei, são cores muito vivas. Não são cores que fogem da realidade, não tem um uso fantasioso da cor, mas ainda assim são cores muito vivas, né? Elas chamam bastante atenção, principalmente nessa obra aqui, né? As cores das frutas, elas são muito vibrantes. Então, como eu falei, a natureza morta, ela vai estar muito presente na obra do Cézanne. Ele fez várias telas, assim, que eram com essa temática. Isso porque era muito comum, o livro de vocês, ele fala, né, que era muito comum ele utilizar motivos simples. Motivos simples são a temática, o tema que ele tá pintando, né? Não é nada muito complexo, assim, com muito... um sentido muito complexo. Então, a natureza morta, ela é uma temática mais simples mesmo. Então, é o que ele utilizava para fazer suas criações. Então, eles montavam, né, esses cenários ou pintavam o que estavam vendo, ou montavam mesmo, arrumavam do jeito que eles queriam que fosse ficar na tela, né, as frutas e os objetos. Muito comum ter esses tecidos também, porque isso também era uma forma, pintar a natureza morta até hoje é uma forma de se estudar o desenho de observação, a pintura de observação também. Eu fiz, quando eu fazia curso também, eu fiz uma pintura não, eu fiz um desenho na época do curso de desenho, quando eu tinha uns 14 anos mais ou menos. A professora fez um exercício que era exatamente assim, ela arrumou umas frutas de plástico e um tecido assim, dobrou o tecido, botou as frutas e a gente tentava desenhar aquilo que a gente estava vendo. E essa questão de botar o tecido
é pra gente estudar um pouco o desenho de sombra. Porque você bota o tecido dobrado e aí você tem que fazer a parte que está sendo iluminada do tecido e a parte que está com sombra ali embaixo da dobra. Isso é uma forma de você estudar, né, o desenho de observação. A natureza morta também era muito uma forma de se estudar essas questões de luz e sombra, a observação, a questão do uso das cores, a própria perspectiva, que precisa de muito estudo para se fazer. Então, o desenho de natureza morta era muito utilizado para isso também, porque uma outra opção era também o desenho de se treinar desenho de observação com modelos vivos, então é com pessoas, mas aí é mais desgastante, porque é cansativo para o modelo vivo, né, para a pessoa que está posando. E pra gente também, eu fiz um desenho de observação também de modelo vivo na faculdade e a gente ficava muito tempo, às vezes, ali treinando o desenho e às vezes o modelo passava mal, aí tinha que parar, tava se sentindo um pouco mal, que tava muito tempo ali parado, aí precisava, na mesma pose, aí precisava a gente tinha que parar um pouquinho para modelo poder beber uma água, né? Respirar um pouquinho, porque acabava sendo muito cansativo. Então, a pintura de natureza morta não tem isso, né? Não tem esse cansaço físico do modelo, porque são objetos inanimados. Então, isso também é muito utilizado até hoje para fazer estudos de desenho mesmo, estudos de desenho de observação. Então, como eu falei, né? Ela está muito presente na pintura do Cézanne, isso vai aparecer não só com pintura de frutas, mas como eu falei, né, é muito comum serem pinturas de ambientes fechados, então vai estar os objetos que ele está vendo ali dentro de casa, na sala, no ateliê, na cozinha também. Então a gente vê nessa daqui, por exemplo, tem uma xícara, tem um pedaço de pano, como eu falei, o tecido dobrado, ele é muito comum, tá sempre muito presente nessas pinturas de, de natureza morta, por causa dessa questão de estudar a luz e sombra, é uma forma de se fazer isso. Ela é uma temática, né? A natureza morta é uma temática que ela vai aparecer na obra de outros artistas também. Eu coloquei aqui essa pintura da Anita Malfatti, que é uma pintora brasileira. Ela ela aparece no livro de vocês, então até tá questionando ali por que no livro de vocês está questionando por que vocês acham que é uma pintura de natureza morta, né? Mas é meio óbvio, assim, ela tá representando objetos inanimados, então é a questão de louças, utensílios de cozinha, garrafa e as frutas, então isso são características claras de uma pintura de natureza morta. Exemplo de outro artista é o Vincent van Gogh. Essa pintura é muito conhecida, é muito famosa, Van Gogh, são os girassóis. É uma pintura de natureza morta, porque são flores, mas elas estão num vaso, né? Não estão na natureza, estão dentro de casa. Então, a gente tem... Ela é uma pintura muito importante na obra dele, por conta da utilização da cor. O Van Gogh, ele é de um outro período, de um outro movimento chamado expressionismo, e o expressionismo ele estava muito ligado a expressar sentimentos. O objetivo desses pintores era exatamente essa. Então, ele tem muita questão muito forte com a utilização das cores, assim como Cézanne. Só que, como eu falei, lembra que eu falei que o Cézanne ele utiliza cores vivas, né, muito fortes, mas não de uma forma fantasiosa, mas sim de uma forma mais realista? O Van Gogh, ele já vai mais, lá no expressionismo, ele já vai mais para um lado mais fantasioso. A gente vai ver, eu devo trazer para vocês em algum momento alguma obra, mais obras do expressionismo, e a gente fala um pouco mais sobre isso. Mas lembra quando a gente falou ano passado sobre as cores expressarem sentimentos? O Van Gogh, né, a obra do Van Gogh, ela tem muito ligação com isso.
Um exemplo é o uso do amarelo, por isso que essa obra dos girassóis ela é muito importante, porque tem esse uso em excesso do amarelo na obra do... Em excesso não, né? Esse uso muito forte, muito presente da cor amarela na obra do Van Gogh. Isso porque dizem que o amarelo, para ele, o amarelo, né, de forma geral, ele tem ele tem essa ligação das cores com os sentimentos. O amarelo traria essa ideia de alegria. E o Van Gogh, ele tinha uma depressão muito forte. Então, o uso do amarelo na obra dele é muito significativo. Então, ter essa pintura com esse uso extremo de amarelo, né? A pintura é quase inteira amarela, é muito significativo. Por isso que é uma pintura muito importante na obra do Van Gogh. Como eu falei, a natureza morta, ela também é uma temática que vai aparecer na fotografia. Eu quis procurar alguma coisa que fosse mais contemporânea, né, mais recente, para mostrar para vocês. E eu achei essa série desse fotógrafo chamado Dan Banino, que ele faz essa série que chama Still Diet, que é uma série em que ele pesquisa dietas das celebridades, de pessoas famosas, e faz um cenário, né? Monta ali um cenário para fazer uma fotografia de natureza morta, inspirada na dieta de pessoas famosas, porque as pessoas costumam compartilhar, né, o que elas comem para ser mais magro, para ser mais saudável, enfim. Então ele pega algumas dietas assim que ele acha interessante ou diferente e cria essas imagens, essas fotografias. Essa, por exemplo, é do Bill Clinton, desculpa. Do Bill Clinton, que é uma dieta à base de sopa de repolho. Então ele cria essa imagem assim com algo que remeta à pessoa, que represente a pessoa, né? O Bill Clinton, no caso, tem os jornais e a bandeira dos Estados Unidos. E ele coloca os ingredientes da receita, da dieta ali para fazer essa fotografia de natureza morta inspirada nas pinturas que eram feitas lá no século XIX. Então a gente vai ver, né? Tem a forma como ele coloca os utensílios, a comida que às vezes tá um pouquinho espalhada na mesa, isso, os ingredientes, né? E o tecido dobrado também. Isso aparece nas fotografias dele. Essa daqui é da Gwyneth Paltrow, que é uma atriz que vocês devem conhecer, que faz a esposa do Homem de Ferro. Esqueci o nome dessa personagem, é Pepper. Ela tem eu já tinha ouvido falar que ela tem uma dieta muito ligada a comidas naturais, assim, mas chega a ser um pouco excêntrico, né? Um pouco diferente a forma como ela faz essa dieta. E aí ele fez essa dieta detox. Então ele usou alguns ingredientes, né? Colocou aqui na mesa alguns ingredientes que ela costuma comer e montou esse cenáriozinho inspirado na dieta da Gwyneth Paltrow. Outro exemplo, da Beyoncé. Beyoncé tem essa dieta da dieta suprema da limpeza. Aí ele colocou alguns elementos assim que tem na dieta, que tem a base de um suco de limão, eu acho, que é para limpar o organismo. E aí ele colocou umas bijuterias, né, umas joias assim douradas para representar glamour, alguma coisa assim, que fizesse ele lembrar a Beyoncé. E botou, né, alguns elementos da dieta e o papel higiênico, porque é uma dieta de limpeza do organismo. E aí a gente consegue ver, né, que tem essa estética de pintura que era feita antigamente, de natureza morta mesmo. Ela tem essa estética muito semelhante às pinturas que eram feitas, mas com uma temática atual, que são dietas de celebridades, assim, e ele utiliza a fotografia. Eu vou deixar para vocês duas atividades. Uma é uma atividade prática,
que é fazer uma foto inspirada nas obras de natureza morta, que a gente viu aqui na aula. Então, da forma que vocês quiserem, montem um cenáriozinho, arrumem, né, assim, na mesa, alguns elementos que vocês queiram botar, algum tipo de comida que vocês gostam, por exemplo, ou material. Eu sei que tem gente que desenha, por exemplo, pode botar os lápis de cor. Enfim, arrumem do jeito que vocês quiserem, numa mesa, por exemplo, numa escrivaninha, e façam a foto. Não precisa ser uma foto de qualidade muito boa, minha câmera não é muito boa, ou a câmera do meu celular vai ficar meio embaçada, não tem problema. Montem do jeito que vocês conseguirem e façam a foto. Eu quero mais que vocês... É importante que vocês tentem fazer, né? Como sempre, eu sempre falo, né? Que o importante é vocês tentarem ter essa experiência de montar, né? E fazer a representação. Fazer essa foto, acho que vai ser um jeito interessante da gente pensar um pouco a temática da aula de hoje. Se vocês tentarem fazer. Aí vocês façam a foto e me mandem lá no aplicativo e conta pra mim como é que foi. Como é que foi fazer. A gente conversa também lá pelo Zoom. Outra atividade que eu vou deixar é só para responder essa questão. É uma questão só. Ela tá lá no caderno de atividade de vocês, lá na página 213. Que é uma atividade mais ligada à escrita. Então, é para vocês observarem, né, o que se tem do lado de fora da casa. Então, se puderem, se tiver quintal, vai no quintal. Se não tiver quintal, vê da janela. E vê o que tem, escreve o que você conseguiu observar, né, as impressões que você teve da natureza que tá aí em volta da casa de vocês. Professora, não tem árvore perto da minha casa. Cara, algum tipo de natureza tem. Um passarinho cantando que seja, você vai ouvir. Então, assim, e se não tiver nada, então você escreve sobre isso, sobre não ter. Sobre o que você não... O que não tem e, de repente, você acha que poderia ter, ou que você gostaria de ouvir. Algum tipo de pássaro, por exemplo, alguma coisa assim. Então, tem essas duas atividades. A foto e o textinho, pode ser coisa pouca, um parágrafo, nada demais, não, tá? E aí vocês façam essas atividades e mandem para mim lá no aplicativo. Não esqueçam que a gente tem um encontro no Zoom também. Não esqueçam o nosso encontro no Zoom. Eu vou aguardar vocês lá no nosso horário. O nosso horário, se eu não me engano, é às 9. Eu vou colocar para vocês lá certinho. Eu vou estar esperando vocês. Importante a participação, até para a gente conversar um pouco sobre os trabalhos que eu já passei. Se qualquer dúvida que vocês tiverem, pode mandar pelo aplicativo ou aparecer lá no Zoom para a gente poder conversar um pouquinho e tirar as dúvidas, né? E falar sobre os trabalhos, sobre as atividades que eu tô passando. Por hoje eu vou encerrar por aqui. Na semana que vem a gente continua com a matéria que a gente tem ali no livro.